Meu Senhor me pediu para tratar sobre imortalidade hoje aqui, no que diz respeito ao homem. Vai ser dito sobre a existência humana, transição e extinção. Dentro desse tema que aborda a espiritualidade do homem, o contexto de sua vida, com explicações bíblicas aqui, a minha dedicação com você é essa. Eu queria fazer uma observação rápida, que aqueles que, obviamente, se interessam pelo assunto, são obrigados a admitir que nenhum homem aqui nesse mundo e nessa terra é capaz de escrever certas coisas do que diz respeito à vida. Principalmente quando ela se desfaz fisicamente diante de nós, o que fica depois é a pergunta: o que vai ser? E isso, o que vai ser depois da morte, na vida de uma pessoa comum como nós, o que vai ser só tem que ser dito e falado por alguém que realmente conhece sobre o assunto e domina sobre o assunto. Porque, obviamente, esse tema do que diz respeito à morte é temido pelas pessoas, de certa forma até elas rejeitam discutir e falar sobre o assunto porque se sentem vulneráveis, e é uma coisa natural e normal se isso nos atingir. Mas a questão é que, mesmo não havendo interesse sobre o assunto, e desconhecimento total sobre o assunto, e temores também, uma vez consultado, tem que ser consultado, descrito, ou seja, a resposta tem que ser satisfatória por parte de alguém que tem o mérito, ou seja, que domina um assunto, que viveu, de certa forma, algum aspecto parecido. Então, há muitos conselhos religiosos sobre o assunto, mas todos eles são puramente filosóficos. E quando o pastor eu falo filosóficos, eu digo que são deduções, não são fatos. São pessoas que chegaram e falaram, inspirados eu não sei em quê, ou até mesmo na sua própria razão, mas distantes disso, de terem vivido alguma coisa parecida. São pessoas como nós. E por serem como nós, são suscetíveis a erros, a falhas, a contradições. Na teologia bíblica, o que funciona na fé, sobre tudo que diz assunto de fé, o que funciona é que o conselho, o conteúdo tem que partir de alguém melhor do que você, melhor do que eu, melhor do que qualquer razão. Tem que ser falado e dito por alguém que não é homem como nós e falho como nós, precisa estar acima de nós, tá? E o desafio da teologia é identificar esse poder e essa autoridade. Então, no que diz respeito à história, nada no homem se registra isso. E no que diz respeito à história, há adventos que provam em testemunho de Deus um acontecimento particular dele, para o homem, que é isso que nós vamos validar aqui. E nós vamos trabalhar aqui hoje. Porque se for para cair na mesmice da filosofia, vamos embora para casa, porque se você quiser viver de ideia, seu problema é seu. Já não é o meu propósito nesse ministério. A nossa dedicação realmente é desdobrar sobre a nossa fé os acontecimentos que Deus assumiu para si, de desvendar, de comunicar ao homem para que ele saiba. E nesse momento agora, nem teu pai, nem tua mãe, nem aqueles que você tem por referência e admira, atingiu o nível disso. Daquilo que Jesus foi e revelou de si mesmo. Ninguém nessa terra, e no que se registra história, atingiu a esfera daquilo que ele revelou, cumpriu e operou quando esteve aqui. Então nós vamos continuar consultando ele até o final da nossa vida, enquanto a gente não encontrar alguém melhor do que ele. Como essa igreja aqui também, que surge dele e é uma consequência da sua manifestação. Então está aqui a minha recomendação para vocês, que vocês procurem se orientar melhor. Começando por isso, identificando a autoridade da tua orientação. E a fonte dela, a raiz dela. Porque se for alguém como você está fadado ao fracasso, ao engano e à destruição.
Porque eu acho que já tem da história efeitos suficientes para nos provar isso, que maldito é o homem que confia no homem e confia no braço da sua carne. Agora, se você quer entender e compreender fé segundo alguém ou segundo alguma religião, isso é um direito seu. Mas você não vai contestar o que eu estou falando aqui. E se quer provar alguma coisa contrária ao que eu estou falando aqui, porque volto a dizer, do que se registra dentro da história, nada do que diz respeito ao homem chegou a esse nível daquilo que Cristo revelou ser. Então o advento de Deus pelo Filho continua atingindo esse nível de grandeza, de superioridade, de veracidade, de legitimidade, para orientar qualquer homem sobre qualquer assunto relativo à fé ou às coisas concernentes, principalmente quando diz respeito a isso, ao destino da humanidade, do indivíduo, o destino do mundo. Porque imortalidade abrange esse aspecto. Eu fui claro? Se você disser para mim, pastor, o senhor tem alguma coisa contra a religião? Tudo. Me consagrei. Teólogo para quê? Para chegar aqui e dizer para você, religião não presta. Se prestasse, funcionaria. O que funciona é isso. É Deus falar. O dia que Ele falar na tua vida, vai mudar tudo para você. E dentro desse contraste do que é evangelho e religião, porque há um contraste, a gente vai tratar os aspectos importantes para trazer hoje aqui o conceito sobre imortalidade no homem, no que diz respeito à sua existência, transição, e até na possibilidade de se há uma extinção ou não dele. Nós vamos tratar tudo aqui. 1 Timóteo capítulo 6, 16, imortalidade para Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, Deus não está isento, Deus está isento da morte. Ele não pode a conhecer. Como também, segundo o meu Senhor, jamais Ele deixaria de existir, como também deixaria de ter atividade. Segundo as Escrituras Sagradas, não existe um Deus inativo. Bom, mas pode ser uma teoria. Na prática, pastor, como funciona? A identificação da soberania de Deus e da existência dele. Que todos os atributos que foram difundidos por ele de uma ação concreta e direta, todos esses atributos, e uma delas é a criação, como também a redenção por Jesus Cristo, todas elas se sustentam por si só. E se mantêm, independentemente dos homens. Então, se você, uma ideia disso, que se você for ver, há conteúdos escritos aqui, que foram revelados e previstos por Jesus, que continuam se cumprindo no mundo, mesmo com ele ausente. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que ele disse de si mesmo e falou sobre si mesmo, desde o princípio até a redenção, tudo isso se mantém, queira o homem ou não, lute ele contra isso ou não. Então diríamos assim, que se você crê, é uma opção. Se você crê, é um direito. Se você não crê, também é direito. Mas você não pode ir contra isso. Que Deus existe, que ele está ativo e se mantém dentro da história. Por quê? Porque tudo aquilo que ele difundiu de si mesmo, chega para nós vivo, existente, contido, operando e publicando e testemunhando isso, a sua glória. A criação é isso. Como aquilo que o Filho também difundiu, representa essa história. Então eu queria deixar uma coisa clara para vocês, que essa concepção de que Deus morreu, ou de que ele seja inativo, ou desapareceu dentro da história, isso é uma coisa impossível. Mas não é meu tema com você hoje aqui. Tá? Mas em compensação, para alguém realmente provar a inexistência de Deus, ele vai ter que desaparecer com o mundo criado. Porque enquanto o mundo estiver criado, Deus existe por ele. Para provar que Deus está inativo, porque alguns pensadores teólogos já disseram isso, que ele morreu, que ele desapareceu, que ele desistiu do mundo e entregou aos homens. Para provar que isso é correto e certo,
você tem que estar exatamente alinhado a isso, a descobrir alguma coisa dos seus decretos que não se estendem para nós, mantidos, existentes e funcionando. Que eu digo que eles tenham deixado de se manter e de cumprir dentro da linha das determinações desse Deus, que é o que funciona para mim, que é o que deve funcionar para você. Então todos os decretos desse Deus continuam existindo, funcionando, alinhado ao que ele desde o princípio julgou e determinou. Então querer dizer que no meio da história ele morreu é uma coisa óbvia que não, porque alguma destas coisas deveriam também desaparecer com ele e se mantém. A igreja entendeu? Então uma coisa é você falar pela força do teu pensamento, a outra é você conseguir provar. Uma coisa é você ter esse posicionamento contrário, a outra é você exatamente blasfemar. Vejam bem vocês que um ateu que diz que Deus não existe, ele é contraditório, porque existindo ele, Deus existe por ele. Para Deus não existir, ele tem que desaparecer. Porque enquanto as coisas criadas existirem, Deus existe por elas, e enquanto elas se manterem funcionando, ele é glorificado por cada uma delas. Assim como foi Jesus na história. Assim como é essa igreja hoje na experiência da fé. Ele sustenta a obra dele e a mantém viva dentro de nós, porque ele é poder. Mas fé é uma coisa que você não transfere para outro. Fé é algo que na verdade você precisa conquistar. E aí entra a intimidade de cada um de nós com isso. E eu não quero interferir no teu direito, mas em compensação até aqui está ótimo. A imortalidade para ele existe, mas há um detalhe importante relativo a ele, o homem, que quando a Bíblia fala que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, não quer dizer imagem e semelhança física, mas imagem e semelhança de atributos. Ou seja, parte de Deus foi passada ao homem, e há atributos de Deus que são vistos no homem, tá? E eles não são estéticos, são atributos de virtudes, de qualidades, tá? Não digo certos poderes, mas de qualidades. E há registro em Gênesis 2, versículo 7, que foi atribuído ao homem no seu estado original, proporcionado a ele, de que ele fosse alma vivente, ou seja, verdadeiramente e profundamente imortal. Que quando Deus tenha feito o homem, Deus fez o homem, dando a ele alma, dando a ele uma parte imaterial. Para vocês que não sabem, quando isso foi discutido na filosofia, entre os mais renomados, tudo que eles discutiram, tudo que eles falaram sobre imortalidade foi copiado da Bíblia, com algumas modificações. Que notem vocês que eles não poderiam naquela época ter nenhuma fonte de esclarecimento sobre esse assunto. Diríamos que a filosofia, ela admite que o homem, ele é feito dentro de uma união psicomática que a gente fala. Ele é corpo, alma e espírito. E eles não poderiam chegar a essa conclusão sem uma fonte. E a fonte que eles usaram é a fonte da criação. Com base nisso, eles debateram e chegaram a essa conclusão, que o homem não é só matéria, que o homem também é parte razão, parte sentimento, parte emoção. E aí, pela filosofia, também foram construindo a perspectiva disso, de que há uma parte dentro do homem que ela é imaterial. Aí, quando chegaram ao debate disso, obviamente, distorceram o destino disso. E é onde eu vou entrar aqui agora. Porque para eles há uma explicação do destino do homem depois da morte, que não é bíblica aqui, obviamente não está alinhada nada daquilo que eu vou falar aqui. Mas em compensação, Deus fez o homem no seu estado original para que parte dele também fosse imortal. Na concepção original, todo ele imortal. Plenamente imortal. O homem não foi feito para morrer. A morte aparece por uma outra realidade. Para aqueles que estão aqui, Deus não inventou a morte. A morte não foi inventada por ele, como o pecado também não foi. Isso são consequências da irresponsabilidade do homem com aquilo que Deus o vocacionou. Mas em compensação, no que diz respeito aos relatos bíblicos, Deus, ele não
trabalha com injustiça e nada dele procede injustiça e sequer contradição. Amém? A irmã vai ler, a igreja acompanha. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora vocês vão ouvir uma coisa muito importante do pastor aqui, que a gente usa para refutar exatamente porque a fé cristã, ela deve sim abominar qualquer intervenção de vida, ou forma de intervenção de vida. O aborto é uma delas. O que fere o aborto? Que quando a intervenção é feita, por qual razão seja, não está sendo interferido ou atingido a forma humana material disso, mas a forma humana sobrenatural também. Porque o feto, para vocês entenderem, ele não tem que ser visto somente como parte material do que foi concebido pela mulher, mas parte espiritual também, porque a parte espiritual vem primeiro. Nenhuma vida vem à existência se Deus não quer. Então, se ela vem à existência é porque Deus proporcionou. E o que Deus proporcionou vira matéria. Então, aquilo que a mulher, na verdade, o processo da mulher de fecundação e ovulação, todo ele, obviamente, tem base científica e base de explicação de como se forma matéria. Mas o sobrenatural precisa vir também. Porque se for só matéria, aquilo que ela vai parir sem sentimento, emoção, razão, livre-arbítrio, vai uma monstruosidade. Tá? Então, quando uma pessoa é a favor do aborto, ela está interferindo no direito de Deus de julgar quem vem e quem não vem. Aí o que você vai fazer depois, isso é um problema seu. A minha explicação aqui é só para deixar claro que forma ou meios nenhum de intervenção de vida é lícito para nós, porque interfere na soberania de Deus. E a gente tem que respeitar. A gente vem à existência quando Ele quer e vai embora quando Ele quer. Porque suicídio também interfere. Ou seja, até o processo da decomposição do homem, a maneira como ele se decompõe dentro da terra, ela explica a vontade de Deus, a soberania dele, a forma natural. E qualquer interferência, biblicamente falando, você fere o princípio divino dele ser soberano nessa atividade do homem desde a sua existência até o seu fim. Aí no relato de Gênesis você conhece quando o homem, ele cai na presença de Deus e esse estado original ele é comprometido e corrompido. Nós vamos ler outro texto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Então notem vocês que a morte ela aparece por causa disso, como uma forma de punição da parte de Deus pelo que o homem fez. A morte não foi criada por ele. A morte vem do pecado e da desobediência do homem com Deus. E detalhe, quando o homem cai na presença de Deus, aquilo que estava feito no estado original, ou seja, do que Deus havia feito nele, em seu estado original, foi comprometido esse padrão. O homem depois da queda, ele já não é mais o que ele era antes, tá? Isso tem que ser levado em conta por vocês. Que tudo agora que nós estamos, na verdade, olhando no homem, é uma evolução de Adão e da sua queda. Para aqueles que estão aqui entenderem melhor, Deus não colocou o homem dentro do cosmos, Deus não colocou o homem dentro do universo para ele ser o que ele é hoje. Se fosse o estado original, não seria o que é hoje. Mas porque o homem caiu, se corrompeu, e o padrão foi modificado, a gente olha lá para fora e se assusta com o que o homem é. Há uma solução para isso, pastor? Sim. Porque o messianismo de Jesus se assinala nesse fator, para restaurar a ordem humana, o homem em específico, tá? Não o sistema. Mas voltando para a questão da alteração desse padrão, nós temos que levar em conta isso daqui e admitir isso também. Por quê? Porque é a causa de aceitarmos o Evangelho de Cristo na nossa vida. É reconhecermos isso, a nossa incapacidade, a nossa solidariedade com Adão e com tudo aquilo que ele foi. Porque eu tenho que admitir isso. Eu não sou melhor do que ele, talvez eu não faria diferente do que ele. Quem vai me provar? Agora, querer culpar ele e a mulher por nós termos um mundo desgraçado que nem esse, é um fator meio injusto. Porque você não tem como saber se você não faria igual. O que seria para nós o melhor
é abaixar a cabeça e reconhecer que isso aconteceu. E contemplar o mundo dessa forma, desse jeito, como algo marcado pela punição de Deus. Certo? Porque o pecado trouxe essa punição. E a morte é a punição. Então a morte aparecendo no homem e na sua história, ela comprova aquilo que eu disse para vocês, um dos decretos que até hoje, da parte de Deus, o homem não conseguiu alterar, modificar e sequer impedir. Então, para aqueles que querem alguma ideia sobre soberania divina, acabem com a morte do homem, façam ele ser imortal fisicamente, que vocês realmente dão prova de que Deus perdeu o poder. Enquanto homens continuam morrendo aqui, prega que a Bíblia é a palavra de Deus e os decretos dele funcionam para nós até o dia de hoje. Homens nascem, homens morrem. E enquanto a morte estiver presente na história humana, está pregando isso, que foi Deus quem fez por causa ou por consequência do pecado do homem. Eu fui claro aqui? Ah, pastor, eu não aceito esse absurdo. Então prove o contrário. Ah, eu não concordo com essa linha de pensamento. Você tem que provar o contrário. Você tem que gerar uma perspectiva de imortalidade para o homem que ele exista sempre. Eu digo biologicamente e fisicamente. Se você conseguir alterar esse padrão, você consegue provar também não só que Deus perdeu o poder, como também que não existe pecado, banindo a morte da história e da realidade da experiência humana. Se você conseguir. Se não, abaixa a cabeça, porque o decreto de Deus ainda está na história, como muitos outros que a gente pode identificar.